Cruzadas. Oferecimento. Funerárias Reunidas. Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. E Transrio Sul. A Volks do seu jeito, perto de você. Boa noite. Há vários dias temos acompanhado o noticiário, especialmente oriundo de Caxias do Sul, no nosso caso aqui no Rio Grande, mas há outros pontos do país onde também tem acontecido a mesma coisa, em Santa Catarina, especialmente na cidade de Criciúma, dando conta tudo isso de que ganeses que vieram, não sei se todos teriam vindo em razão da Copa do Mundo, mas o que se sabe é que teriam chegado ao Brasil por causa da Copa do Mundo, assistindo a sua seleção, que por sinal empatou com os campeões do mundo, seleção de Gana. Pois bem, os ganeses depois da Copa resolveram ficar e estão, por conta disso, mobilizados, buscando a condição de refugiados. Discute-se, há lá no país de origem condições tais que eles precisam se sentir como refugiados? Esta é uma interrogação que tem que ser respondida até conseguirem o que precisam. Mas, enfim, seja como for, repetindo o fenômeno acontecido com haitianos, eles estão buscando uma vida melhor, buscando condições de permanecerem em nosso país e aqui trabalharem. E estão fazendo tudo o que podem para que tal aconteça. E nós estamos, de nossa parte, com os órgãos públicos diretamente envolvidos, atentos a tudo e tentando, pelo que eu vejo da movimentação das autoridades, construir uma situação que proporcione que tudo chegue a melhor termo, com uma condicionante muito difícil neste momento. Nós estamos em pleno período eleitoral. Por exemplo, o repasse de verbas públicas fica absolutamente impraticável, não há como se declarar calamidade pública que justificasse, então, um repasse de verbas federais, por exemplo, para o Estado ou para os municípios. E, além disso, o trabalho dessa gente vai tirar vaga de brasileiros e, de outra parte, quantas vezes acontece de alguém se valer desta circunstância e colocar num subemprego ou até reduzir a condição de escravos alguns cidadãos. Lembra do episódio com os bolivianos em São Paulo? Tudo isso vai ser trabalhado a partir de agora, porque está começando mais um Conversas Cruzadas. Convidados do programa, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Noedi Rodrigues da Silva, o mestre em Relações Internacionais, César Redel, a secretária estadual de Justiça e Direitos Humanos, Jussara Dutra Vieira, e a professora de Ciência Política na Uniriter, Cibele Cheron. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fê Comércio, com você, a gente faz a economia girar. E Transrio Sul, a Volks do seu jeito, perto de você, que pode participar pelo e-mail. Mande seu recado, conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Se você gosta do Twitter, aí é no singular, @conversacruzada, certo? A participação do telespectador, a sua opinião aqui apresentada a todos os demais, tem o patrocínio de Verbo Jurídico. Quem conhece sabe a diferença. Antes de irmos ao debate, vamos ouvir o que disse o ministro do Trabalho, Manuel Dias, após reunião acontecida em Brasília para tratar do tema dos ganeses. Vamos ouvir. A discussão entre o Ministério da Justiça, Desenvolvimento Social, Itamaraty e Trabalho culminou com a criação de um grupo que irá segunda-feira, dia 21, na cidade de Caxias, onde tomará conhecimento das demandas, do número de ganeses que estão lá. Caberá ao Ministério do Trabalho a criação de um grupo que vai tratar da emissão dos documentos necessários a que eles possam trabalhar no Brasil. Também se buscará locais onde eles possam ser alocados? O Ministério vai mobilizar as nossas superintendências a fim de que nós possamos detectar regiões e indústrias ou setores que possam aproveitá-los.
E qual foi o tom da discussão na reunião, ministro? Se demonstrou uma preocupação por essa situação, por esse fluxo acima do normal de estrangeiros por uma determinada região? Não, o número não é grande. O número de galeses hoje que estão buscando o refúgio no Brasil é um número pequeno. Então, facilmente, as medidas que são tomadas são medidas possíveis e rápidas. E além da questão do trabalho, assim, se chegou a discutir alguma outra questão de ajuda ao município ou de busca de alguma outra alternativa, que pontos foram levantados na discussão? A comissão vai lá, segunda-feira, fazer esse tipo de levantamento e caberia também ao governo, ao Ministério da Assistência Social, tratar de localizá-los, de atendê-los, né, enquanto não obtiverem local de trabalho. Muito bem. Colega Fabiana Freitas me repassa material gerado pela RBS TV de Caxias do Sul. A editora Marisol Santos nos atualiza com relação a uma ação cautelar inominada que o Ministério Público Federal intentou perante a Justiça Federal lá em Caxias com o seguinte propósito: para que a Prefeitura e, por extensão, também a União, os dois entes federativos, a União e o município, que têm a ver com esta situação, para que eles respondam desde logo com auxílio humanitário, que seria disponibilidade de água, alimentação, orientação, moradia provisória, serviços básicos de saúde. A União, o Ministério Público está sugerindo que venham medidas necessárias ao custeio, manutenção e assistência de todos esses estrangeiros, com aporte financeiro e recursos materiais próprios. Aqui tem a questão que eu refiro da lei eleitoral, que exigiria para qualquer aporte desta ordem que houvesse antes a declaração de calamidade pública. Mas, de qualquer sorte, ainda não há resultado da ação judicial. Ele pede, o doutor Fabiano de Moraes, que é o procurador da República, ele pede uma liminar. E a resposta veio da doutora Lenise Kleinbing Gregol, juíza federal da Terceira Vara Federal lá de Caxias do Sul. Diante das peculiaridades da ação proposta, reputo imprescindível a oitiva prévia dos requeridos. Ou seja, ela diz que não decide sem ouvir a Prefeitura e sem ouvir a União, por seus representantes legais. Intime-se os réus, o município e a União, para que manifestem-se sobre o pedido, bem como para que prestem informações em 48 horas, sem prejuízo de uma outra citação. Bom, aqui eu não vou entrar nas peculiaridades processuais, quero apenas passar o que é essencial ao telespectador. Com as informações, a doutora Lenise pede que os autos voltem a ela, para que então ela examine finalmente se concederá ou não uma liminar. Isso vai demandar algum tempo, porque quem vai prestar as informações, quem vai ser citado, a Presidente da República, a Advocacia Geral da União, lá em Caxias, eu não sei se tem, em Brasília, enfim, há questões processuais que vão retardar algo que o Ministério Público pretendia não acontecesse, porque imagino que ele quisesse que desde logo a liminar fosse concedida, sem que se ouvisse as partes, o que haveria oportunamente de acontecer depois. As cenas que estamos vendo é de um ginásio onde os ganeses em Caxias estão sendo cadastrados e acolhidos. Eles têm estado em um seminário de formação de sacerdotes e têm sido atendidos por servidores da Prefeitura de Caxias, que ali estavam lhes dando orientação, e a Polícia Federal tem encaminhado a documentação que neste momento é possível de ser encaminhada. Tem atendido regularmente, inclusive manifestando-se a Polícia Federal em outros veículos, como no caso falou a Rádio Gaúcha ainda na tarde de hoje. Mas, curiosamente, a Polícia Federal disse que nada teria a dizer esta noite aqui. O fato está aos cuidados do Ministro da Justiça, e então, cumprindo-se uma posição hierárquica, eles resolvem não falar. Curioso que, nesse caso, os delegados federais que devem lutar e preservar a sua independência, a sua autonomia, a sua posição de agente político do Estado, posicionem-se desta forma,
agora dependendo do ministro. Muito bem. De qualquer maneira, muito obrigado pela gentileza no atendimento, embora não tenham gostado de vir ao Conversas Cruzadas. É a Polícia Federal, não vou contrariá-la. Graças a Deus está aqui o Ministério Público do Trabalho, que nunca diz não. Doutor Uedi, fundamentalmente, brasileiro ou ganês, as condições mínimas para o trabalho são alvo da sua fiscalização. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, dizer que o Ministério Público do Trabalho se sente sempre distinguido e honrado de participar aqui do programa Conversas Cruzadas. Qualquer um dos meus colegas poderia estar aqui, mas coube a mim. E eu quero falar em tese, porque o caso concreto lá, havendo necessidade de enfrentamento direto, será pelos colegas da região, né? Lá o Ministério Público do Trabalho tem lá uma unidade também? Sim, temos a Procuradoria do Trabalho do município de Caxias do Sul. Muito bem. Que abrange toda aquela região ali. Mas, realmente, para o trabalho, não importa a nacionalidade, não importa a origem, não importa a raça, não importa nada. As condições são mínimas, estão ligadas à dignidade do trabalhador e elas são as previstas na legislação, né? No momento, o Ministério Público do Trabalho está numa posição de observação, né? Já havíamos comentado isso anteriormente. Não temos conhecimento de episódios envolvendo trabalho em condição degradante ou mesmo qualquer outra situação irregular do ponto de vista do ordenamento jurídico trabalhista, nem mesmo notícia de aliciamento entre esses estrangeiros que ali estão. Deixar registrado inicialmente também que o Ministério Público do Trabalho enfrenta essa questão em todo o país, né? Especialmente nas regiões de fronteira norte do país, onde a entrada de estrangeiros é muito comum, né? E nós tivemos, então, episódios resvalando para a irregularidade, especialmente nesse episódio já citado aqui, que é São Paulo, onde bolivianos acabaram sendo levados a uma condição degradante. E esses grupos que chegam em busca de trabalho, de melhores condições de vida, normalmente são grupos vulneráveis, né? Tem barreiras, né? Barreira da linguagem, a barreira da própria cultura. E então são pessoas que não denunciam, têm muita dificuldade para se dirigir aos órgãos de fiscalização e, graças a isso, alguns tomadores de serviço acabam aproveitando dessa condição e ainda, ao final, às vezes, enfrentamos já em vários casos, vão denunciar à Polícia Federal a condição de estrangeiro irregular no país após se servirem dos serviços desse trabalhador. Então, o Ministério Público do Trabalho... O empregador usa a mão de obra e depois denuncia que ele é irregular para se livrar dele. E que é a expulsão do país ainda, né? Bom, mas então, o Ministério Público do Trabalho está atento a esses movimentos agora. Nós também vemos que essa dificuldade, o que hoje se diz ser um impasse, não é relativamente pequeno de pessoas que ali estão, e por que a necessidade de criar uma comissão em Brasília para vir aqui na Serra Gaúcha para ver o problema dos ganeses? Porque falta aí, os demais debatedores poderão nos auxiliar e qualificar melhor esse raciocínio, mas falta uma política permanente, né? E com a abrangência mínima necessária em todo o país, para que esses episódios sejam resolvidos naturalmente nas instâncias ordinárias. Então se tornou uma situação extraordinária porque 300 ganeses aqui estão, ou aqui pelo menos, é um número aproximado. Então, é uma impressão que nós temos, nós debatemos isso com vários outros órgãos, várias outras entidades de todo o governo e até do estrangeiro, né, com as embaixadas, com representações. As notícias que eu tenho dos haitianos são muito boas. Os seus empregadores fazem um relato de trabalhadores compenetrados, com bom resultado, embora em alguns casos até sem qualificação inicialmente, mas buscando a qualificação. Esta informação é a que vocês têm também? Sim, sim, com certeza. No caso dos haitianos, essa é a boa notícia, vamos dizer assim. Nós temos fiscalizado vários focos
E temos constatado isso, realmente. E também, aí é uma questão que a gente não pode dizer que Caxias será diferente, que Esteio será diferente, mas isso depende da postura do tomador de serviços, depende da postura do governo local, do encaminhamento que vai dar e das próprias autoridades. Porque essa questão aí envolvendo a dificuldade na emissão do protocolo, pedido, né, da condição de refugiado, ela também contribui muitas vezes para que o trabalhador entre num círculo de exploração. Enquanto, se ele não consegue, o que vai fazer? Está irregular, vai trabalhar irregularmente. Então, tudo isso faz parte de um grande quebra-cabeças aí, onde vários órgãos governamentais têm um papel bem definido, não há nenhuma dúvida hoje a quem compete cuidar da condição, a regularidade deles no país. Polícia Federal, eles querem refúgio, então vamos ver, tem um comitê específico para isso. Depois, logo, né, porque não pode demorar tanto, a emissão dos documentos. A Receita Federal vai ter que emitir o CPF, ninguém tem dúvida disso. A carteira profissional, não estou nem como trabalhar sem carteira. O Ministério do Trabalho está aí, está fazendo todo esse trabalho. O que mais que precisa? Bom, saúde, segurança, alojamento, alimentação, isso são questões humanitárias. Né? É curioso que num país de desenvolvimento no estágio que o Brasil se encontra, entrar com uma ação pedindo liminarmente para que uma condição mínima de dignidade seja reconhecida. A questão da origem dos recursos, sim, nós podemos discutir com mais vagar, né? Mas como eu disse no início, nós podemos acreditar que falta uma política permanente. O Brasil não é agora que está recebendo os primeiros trabalhadores, os primeiros estrangeiros em busca de trabalho e de refúgio também. Não é de agora. Há muito tempo a gente enfrenta isso, em pequena escala, mas agora, talvez como mais um legado da Copa, né? Porque é tranquilo entender esse raciocínio aí. Foram milhares de trabalhadores, de pessoas desses países africanos que pediram visto. Nem todos vieram, dos que vieram, nem todos pediram refúgio, mas houve essa movimentação, é compreensível, mas por trás de tudo isso, eu entendo que existe aí o desejo de uma condição melhor de vida, de trabalho. Nós sabemos que há no mundo cerca de 1 bilhão, o chamado Clube da Miséria. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler literatura nessa, mas o chamado Clube da Miséria. São cerca de 1 bilhão, principalmente na África ali subsaariana e países aqui da América do Sul, que é 1 bilhão que não tem viabilidade econômica perante o restante das economias, né, as economias chamadas centrais. Resultado não, por que isso? O trabalho resolveria a maioria desses casos aí, só que isso não vai acontecer. Mas então quando nós vemos um povo, um grupo de pessoas sair do seu território, abandonar o seu clã, a sua família, os seus pertences e ir em busca de trabalho, nós vemos aí uma questão humanitária, um direito que nós reconhecemos como um direito humano. Agora, pode não ser fundamental, pode não estar previsto nas ordens jurídicas, porque isso se resolve mais no âmbito internacional. Mais adiante, certamente, vamos ouvir os especialistas. Mas é um direito humano. Nós, do Ministério Público do Trabalho, vemos a questão das migrações, tanto internas quanto as imigrações, como uma questão de direito humano. E, bom, nós temos que correr atrás das regularizações, dos documentos, das condições mínimas e tal, mas essa é a nossa visão. Por Muito isso, nesse momento, nós estamos ainda observando. Mas toda empresa que vai lá, contrata então um grupo, né, aproveita, estão aí precisando, contrata, nós ficamos atentos, porque há uma ordem jurídica que vale para ganeses, para senegaleses, haitianos e brasileiros. Muito bem. Professor César Redel, no nível de relações internacionais que transcende a essas relações de indivíduos, como é que
que o Brasil se posiciona, como é que o cenário mundial enxerga o Brasil. Esses ganeses sabem que é um lugar melhor que o deles, mas o governo de Gana e o governo do Brasil, que pito tocam nisso tudo? Boa noite, Brito. Boa noite, colegas de mesa. Sem sombra de dúvidas, quando nós falamos no mundo globalizado, os fluxos migratórios, eles são corriqueiros. Nós não podemos descartar os fluxos migratórios em um mundo globalizado. O que nós devemos questionar é justamente o procedimento legal que se dá ao encaminhamento destes procedimentos, desses fluxos migratórios, né? Na sociedade caxiense já é perceptível essa penetração de senegaleses. Senegaleses já é verdade. Porque, exatamente, anteriormente aos ganeses, porque certa feita retornava de Caxias do Sul, onde ministro aula, para abastecer o veículo, fui atendido por um senegalês lá e falamos em inglês, então dentro desse intercâmbio cultural. O que eu observo é que é uma discussão grande no tocante ao Instituto do Refúgio. O Instituto do Refúgio surge no século XX, um século conturbado, onde nós tínhamos uma série de perseguições políticas das mais cruéis possíveis, e nós devemos nos perguntar, Brito, no caso dos ganeses, que tipo de problemas os ganeses têm sofrido, em termos de perseguição religiosa, étnica, violências, que justifiquem um processo de refúgio. Pois, se o Brasil não tiver uma clareza, e agora nós temos essa reunião que o nosso procurador falava, em Caxias, segunda-feira próxima, onde vai ser definidos os parâmetros, se nós não tivermos critérios claros no tocante ao procedimento, aos atributos do refúgio, nós podemos, inclusive, abrir precedentes para que outros fluxos migratórios ocorram. Pode ocorrer, por exemplo, argentinos querendo vir ao Brasil pela iminência de um default da economia argentina. Aliás, por curiosidade, e também como resultado da Copa, hoje à tarde, a notícia que vinha do Rio de Janeiro, o consulado do argentino no Rio de Janeiro, atendendo vários argentinos que vieram para a Copa e ficaram sem dinheiro. Terminaram o dinheiro e não tinham como custear o retorno ao país. Exatamente. E então o consulado argentino estava socorrendo os seus compatriotas nessa linha. Então, de repente, vai ter argentino pedindo abrigo aí. É bem possível que tenha, pedindo refúgio aí por N motivos, Então, acho que o grande problema do aspecto da política internacional, e principalmente no que toca ao direito internacional, é abrir um precedente muito grande dentro dos termos técnicos do direito de refúgio, que possibilite um excesso de fluxos migratórios ao Brasil e que isso possa gerar alguma reação, talvez negativa, pela redução de postos de trabalho de determinadas empresas. Então, acho que esse é um ponto que nós temos que levar em consideração. Quanto à ajuda humanitária, o auxílio humanitário, que implica fazer com que se chegue ao mínimo possível da sobrevivência, não me parece também, eu vou concordar com o doutor Nedir, que precisássemos chegar ao ponto de uma ação judicial intentada pelo Ministério Público, que fez muito bem em tentar, já que não está havendo movimento.
Mas a Prefeitura de Caxias, e o senhor está lá todos os dias, ou frequentemente, a Prefeitura de Caxias está com uma dificuldade e por isso está tentando se socorrer. Exatamente. Parece que é isso. O prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa, disse que está com uma preocupação em relação aos postos de trabalho, a ocupação dos postos de trabalho. Então é um problema que deverá ser resolvido segunda-feira, atentando para esse fato dos precedentes no tocante ao Instituto Jurídico do Refúgio. Muito bem. Professora Jussara, tudo bem? Boa noite. Bem pouco toca ao Estado nesta altura. Nós estamos trabalhando com a União e com Caxias. E este entrave da lei eleitoral neste momento. De qualquer sorte, o que é que a Secretaria de Estado está acompanhando e fazendo? Boa noite, Brito. Boa noite, doutor Noidi, doutor César, doutora Cibele. É uma satisfação estar nesse programa que revela uma sensibilidade para com esse momento, Brito. Acho que você elegeu bem esse tema, que é um tema de interesse de todos nós. É verdade que as secretarias estaduais não têm, digamos, o mesmo protagonismo nesse cenário do que a União e os municípios. Mesmo assim, como se trata de um assunto bastante complexo, nós nos demos conta, já estivemos em Caxias também para fazer esse debate sobre os senegaleses, sobre os haitianos, e hoje também nossa secretaria esteve lá, e nós percebemos que essa questão, ela requer um trabalho de rede. Tá? Nós temos que articular várias coisas. Por exemplo, a nossa secretaria, em contato com a universidade, com os grupos, eu quero fazer um parênteses aqui também para dizer que o poder público tem responsabilidades, é atuante, mas nós não podemos desconhecer que existem setores organizados da sociedade que militam historicamente nessa questão das migrações, sejam eles leigos, sejam eles religiosos, e nós temos também que nos articular e dialogar com esses setores. Então, nós estivemos, por exemplo, reunindo esforços no sentido de oportunizar para aqueles grupos, cursos com novas metodologias de rápida incorporação da cultura de língua portuguesa e do ensino do idioma. Então, a nossa secretaria conseguiu fazer essa articulação anterior, inclusive, a esse processo do pessoal de Gana, que é mais recente, que está chegando agora. Então, as secretarias estaduais têm possibilidade de articular. Nós temos, por exemplo, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, que organiza os cursos do Pronatec. Nós temos a Secretaria da Educação, que tem programas de educação de jovens e adultos. Nós temos várias políticas que nós podemos articular. Mas, principalmente, a nossa secretaria, que trata dos direitos humanos, ela já, institucionalmente, ela organiza o poder público e a sociedade civil, por exemplo, através de comitês. Nós temos um comitê funcionando desde o ano passado, que é o Comirat, que é o comitê de atenção aos migrantes, refugiados, apátridas e também as pessoas que podem sofrer algum tipo de discriminação, enfim, na sua mobilidade, que nos permite também articular várias ações. Então, nós achamos que isso é importante, porque as necessidades são de trabalho, que é o motivo que os traz ao Brasil, o primeiro motivo, digamos assim. E nisso nós temos que contar com o trabalho federal. E eu quero aqui
fraternalmente aqui discordar do Dr. Noedi. Eu acho que a vinda desse grupo de Brasília para cá, eu acho que é uma oportunidade de dar uma resposta rápida e in loco. Eu também concordo que criar rotinas seja muito importante, mas nesse momento tem que ser uma resposta rápida. Mesmo que o número não seja muito expressivo, isso impacta na comunidade. A gente já tem relatos, né, de desconfianças, por exemplo, na questão da saúde, se esses migrantes não estariam trazendo doenças adicionais. Isso vai contagiando, às vezes, a sociedade sem nenhum traço, às vezes, de verossimilhança, às vezes, né, são receios que começam de forma infundada, mas que podem contagiar, e nós não queremos criar nenhuma xenofobia, nós queremos, né, que eles sejam acolhidos com os mesmos direitos que nós gostaríamos que os brasileiros fossem acolhidos, né, em outros países, e aqui, assim, concordando aí plenamente com o Dr. Noedi, o direito ao trabalho, os direitos fundamentais, os direitos humanos são idênticos para todos, né? E nós temos, então, essa responsabilidade. Então, mesmo que o Estado não tenha o mesmo protagonismo institucional, nós nos sentimos também com responsabilidade para dar nossa contribuição nesse processo. Nesta articulação que virá como resultado dos encontros da próxima semana, o Estado, então, iria oportunizar, por exemplo, a adaptação e o aperfeiçoamento, a qualificação da mão de obra dessa gente, a partir até do primeiro passo, o idioma. Então, porque nós, nisso que você falava, Brito, que nós temos dificuldades em termos da legislação eleitoral, mas nós temos programas que já vigoram. Então, esses programas que já vigoram, nós não teremos empecilhos em relação a eles. Então, esses programas nós vamos articular, vamos oferecer. Nós sabemos que o doutor César, professor lá da universidade, a universidade já tem trabalho lá, então o que nós procuramos é também não inventar a roda, onde já tem trabalho, a gente se associar, e onde é necessário, a gente tomar a iniciativa. Cibele, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Qual é a tua visão desse quadro todo? Boa noite, Brito. Boa noite aos colegas de mesa. É uma honra e uma satisfação fazer parte desse programa tão precioso. Eu gostaria de iniciar a minha contribuição, embora modesta, lembrando e me aliançando ao Dr. Noedi, por parte da nossa Constituição. A Constituição Federal de 88 estipula igualdade de direitos entre os brasileiros e os estrangeiros. Tá? Partimos desse pressuposto. E inclui-se aí os solicitantes de refúgio e os refugiados. Tá? Do que se depreende que, salvo as exceções previstas na solicitação de refúgio, e na própria Constituição, a Constituição vai colocar o ordenamento jurídico nacional com todas as suas garantias e com todas as suas obrigações à disposição dos estrangeiros que vierem buscar refúgio no Brasil. Tá? Então nós temos todo um arcabouço normativo que vai estar à disposição do estrangeiro a partir do que a Carta Magna dispôs, da nossa norma jurídica. Né? E eu gostaria também de pontuar algo que, de uma maneira muito feliz, a meu ver, o Dr. Noedi mencionou, que é a ausência de uma política consistente e unificada para o tratamento dessa questão no país. Eu gostaria de lembrar que a política migratória no Brasil, ela, no que tange ao acolhimento de imigrantes, nos últimos 34 ou 35 anos, ela não tem sofrido grandes modificações. Muito embora a gente tenha tido alguns períodos de anistia, em 80, em 88, em 98, em 2009, né? A gente não tem um compasso verificado com o respeito aos direitos humanos. Né? A nossa política, ela não está em curso com o que se trata
mundialmente em termos de respeito aos direitos humanos, em termos de fomento à cidadania no mundo, né? É oportuno lembrar que no Brasil, que está em vigor é o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 1980, que é uma lei formulada e inspirada pelo regime militar e então pela doutrina da segurança nacional, né? E que o espírito dessa lei, embora ela tenha sido recepcionada pela Constituição Federal de 88 e por isso se mantém em vigor, ela contradiz com o ordenamento jurídico. Foi um período em que o país produziu refugiados, nossos em outros lugares. Com certeza, né? Mas era um período que o Brasil sequer reconhecia refugiados em seu território, né? Então o nosso Estatuto do Estrangeiro data desse período. Veja só o que diz o artigo 2º, né? Que preceitua que na aplicação da lei vai se atender principalmente a segurança nacional, a organização institucional, os interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim a defesa do trabalhador nacional. Quer dizer, o estrangeiro fica totalmente em 2º, 3º, 4º, 5º, quiçá 10º plano. Né? Nós temos um Estatuto do Estrangeiro que coloca o estrangeiro numa posição totalmente subalterna. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um projeto de lei que data de 2009, que é o projeto de lei 5.655, que tem uma resistência de votação. Né? Até porque a ideia é transformar o Estatuto do Estrangeiro numa lei de migrações que seria uma das leis, pelo seu conteúdo, considerada uma das mais solidárias em termos de conteúdo no planeta. Né? E me parece que a gente precisa ponderar que, em termos cotidianos, nós, brasileiros, estamos vivendo numa situação muito distinta e num momento muito distinto com relação aos países que nos cercam, não só aos distantes, como é o caso de Gana, mas aos mais próximos. Tomando o caso da Bolívia, que foi mencionada, um levantamento do PNUD recente mostra que os 10% mais pobres da Bolívia vivem com $82 per capita ano. Você imagine o que dá para fazer com $82 per capita ano. A meu ver, dá para morrer de fome com $82 per capita ano. Então, se a pobreza não é razão para alguém buscar refúgio, numa situação como essa, bom, me parece que por razões humanitárias, né? Me parece que seja uma boa razão para se buscar refúgio. Está aí a sua tese, que responde a esta inquietação que a própria Polícia Federal tem tido. Se percebe no encaminhar a documentação, no providenciar a permanência por mais ou menos tempo no país, a caracterização da condição de refúgio. Hoje, o que vinha de Brasília, inclusive, era isso. Nós precisamos saber se Gana vive uma situação que justifique algum de seus patrícios sair de lá na condição de refugiado por absoluta inviabilidade de coexistir com os que lá permaneçam. E a professora traz um dado interessante. Não é necessário que o país esteja em conflito, que esteja desarticulado para que alguém precise se refugiar. De repente, refugiar-se da fome. Da ameaça da exatamente, pobreza, né? Muito bem. Vamos ao próximo bloco. Você pode, enquanto isso, usar conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então o Twitter, @conversacruzada. Já voltamos. Antidoping, doutor em medicina esportiva, Eduardo De Rose. Boa noite, doutor. Boa noite.